Olá! Olá, tudo pronto para mais uma análise? Sempre. Está começando mais um episódio do podcast Diário SA. Hoje vamos mergulhar nos números e na estratégia de uma das empresas mais acompanhadas da Bolsa, a Prio, código PRIO3. Exato. E o nosso foco aqui vai ser entender o momento atual da companhia, que é bem interessante. A gente vai analisar a trajetória da empresa em 3 atos, basicamente. Isso. O primeiro ato é o resultado do terceiro trimestre de 2025, que vamos dizer gerou um certo ruído, algumas dúvidas no mercado. Foi um momento de baixa, né? Exatamente. O segundo ato seria a recuperação, uma virada contada pelos dados operacionais que a empresa começou a divulgar mês a mês, outubro, novembro, dezembro. É a virada na prática mostrando os números. E, por fim, o terceiro ato, que explica tudo isso e define o futuro, o impacto da consolidação do campo de Peregrino. E efetivamente, muda a Prio de patamar. É uma análise completa para entender o que aconteceu no final de 2025 e o que esperar para 2026. E antes de começar, fica o convite para seguir e curtir o Diário SA para não perder nenhuma análise como esta. Vamos lá então. Ok, vamos começar pelo começo. O terceiro trimestre de 2025. Olhando os relatórios, pareceu um balde de água fria, né? Sim. Para quem acompanhava a tese de crescimento da empresa, foi um susto. A produção média caiu. O que exatamente aconteceu ali? Aconteceu a realidade da produção de petróleo, O principal motivo foi uma queda bem relevante na produção de Albacora Leste. Que é um dos campos principais deles. Um dos principais. Uma parada que não estava programada em setembro, ela foi longa o suficiente para puxar a média do trimestre inteiro para baixo. Entendi. É aquele dado que, se você olha sozinho, acende uma luz amarela no painel. Com certeza. Mas espera aí. A empresa fala em eventos pontuais de operação e manutenção. Uma queda relevante em um campo como Albacora Leste não pode ser só um soluço, pode? Isso não aponta para um risco operacional maior do que o mercado estava colocando na conta? Afinal, são campos já maduros? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, pelo que as fontes indicam, está na diferença entre um problema que é crônico e um evento agudo. Certo. Não foi um problema de reservatório. Sabe, não é que o petróleo está acabando mais rápido do que o previsto. O que houve foi uma falha em um equipamento. Na superfície, então. Exato. Algo que exige uma parada para consertar. É um risco da indústria, mas não um problema na estrutura da tese de investimento. Entendi. É como ter um pneu furado num carro de corrida. O problema não é o motor, mas te tira da pista por um tempo. A analogia é perfeita. E o fascinante aqui é o que esse pneu furado revelou sobre a gestão. Como assim? Em vez de queimar caixa a qualquer custo para voltar a produzir o mais rápido possível, a Prio manteve a disciplina de custos. Ah, interessante. Eles focaram em preservar o balanço financeiro enquanto o problema era resolvido? Exatamente. O que diz muito sobre a cultura da empresa, Outra gestão poderia ter, torrado dinheiro para acelerar o conserto e acalmar o mercado. A decisão deles mostra que o foco é no retorno sobre o capital, não em produção a qualquer custo. Diz tudo. Confirma o DNA da companhia. O 3T25, no fundo, foi um teste de estresse que, apesar de machucar os números daquele trimestre, validou um pilar da gestão. Certo, então o terceiro trimestre foi esse teste, mas o mercado vive de futuro, de expectativa. Como a empresa conseguiu reverter essa percepção negativa? Com a melhor ferramenta que existe, dados. A Prio tomou uma decisão muito estratégica de começar a divulgar relatórios mensais de produção. Ah, isso muda tudo. Em vez de esperar 3 meses por uma nova foto, o mercado passou a receber um filme. Um filme, exatamente. Um acompanhamento muito mais próximo da realidade. E esse filme conta uma história bem clara, né? Vamos olhar essa evolução. O que os dados de outubro mostraram? Outubro foi o capítulo da estabilização. A produção ficou ali, em níveis parecidos com os do final do terceiro trimestre. Sem grandes saltos, mas o importante é que parou de cair. Exato. Foi o momento de estancar a sangria. A mensagem foi: ok, o problema foi contido, a base está firme. E aí veio novembro. Foi ali que a história mudou de verdade. Ali foi o ponto de inflexão, o capítulo da virada. Os números divulgados mostraram um salto expressivo na produção total. E o motor dessa mudança foi? Campo de Peregrino. Foi em novembro que a nova participação que eles compraram passou a ser consolidada nos resultados. É um momento em que a teoria encontra a prática, né? Aquilo que estava na planilha vira um número real. Sem dúvida. Porque uma coisa é a promessa de crescimento. Outra, completamente diferente, é ver milhares de barris a mais por dia entrando na conta da empresa. E se essa análise está sendo útil, aproveita e segue o Diário SA para não perder nenhum episódio. Isso aí. E depois de novembro, veio dezembro. Havia o risco de ter sido um crescimento pontual ou algo assim? Esse era o receio de alguns, sim. Mas dezembro veio para consolidar o novo patamar. A produção continuou alta. Continuou elevada, muito perto dos níveis de novembro. Isso confirmou que o crescimento não foi algo isolado, mas sim estrutural. E isso é fundamental, porque aumenta a previsibilidade da geração de caixa, que é o que o mercado financeiro adora. Previsibilidade é tudo. Juntando os 3 meses, a história é clara. A Prio saiu de um trimestre fraco e entrou num novo ciclo operacional, com uma base de produção muito maior. Perfeito. O que nos leva diretamente ao protagonista dessa virada toda, Peregrino. A conclusão da aquisição de mais 40%, fazendo a Prio deter 80% e, o que é crucial, assumir a operação do campo. Por que isso é um marco tão estratégico? De forma alguma, é só mais um ativo. É o ativo.
Assumir a operação tem 3 efeitos transformadores. O primeiro é o mais óbvio, o aumento imediato de escala. Que a gente já viu nos dados de novembro e dezembro. Exato. A produção da companhia mais que dobra. Ela passa a jogar em outra liga, em termos de volume, de receita. Ok, o ganho de escala é claro, mas a tese da Prio nunca foi só sobre ser grande, e sim sobre ser eficiente. Como o Peregrino se encaixa nisso? Aí a gente entra no segundo efeito, que talvez seja o mais importante a longo prazo. O ganho de eficiência. O DNA da empresa. O DNA. A Prio construiu sua reputação revitalizando campos maduros. Ao virar operadora de Peregrino, ela ganha o direito de aplicar o manual de gestão dela num ativo gigante. Que significa otimizar processos, renegociar contratos e, o principal, reduzir custos. Exatamente. E quando a gente fala em reduzir custos num campo de petróleo, na prática, do que estamos falando? Estamos falando, por exemplo, de reduzir o que o mercado chama de lifting cost. Que é o custo para tirar cada barril do fundo do mar. Basicamente isso. Antes, com a operadora anterior, esse custo era, digamos, $12 por barril. A meta da Prio é usar sua expertise para derrubar esse número para baixo de 9. Pode não parecer muito, mas na escala de dezenas de milhares de barris por dia... O impacto no caixa é brutal. É gigantesco. Entendi. E como eles fazem isso? É tecnologia? Gestão? É uma combinação. Engenharia e gestão. Por exemplo, a Prio é especialista numa técnica chamada tieback. Explica pra gente. Em vez de construir uma nova plataforma caríssima, de bilhões, para conectar um novo poço, eles fazem uma espécie de extensão conectando esse poço a uma estrutura que já existe. Uma solução de engenharia muito mais barata e rápida. Muito. A economia pode chegar a centenas de milhões de dólares e antecipa a produção em anos. Aplicar essa mentalidade em Peregrino tem um potencial enorme. Gosto daquela analogia que a gente usa às vezes. É como se eles fossem especialistas em reformar casas antigas. Sim, é uma ótima analogia. Outros veem um imóvel velho, caro de manter. Eles veem o potencial de transformar em algo muito mais valioso com uma boa reforma e gestão de custos. E agora eles não pegaram uma casa para reformar, pegaram um condomínio inteiro. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro efeito, que é a consequência dos outros dois. Uma geração de caixa muito maior e por mais tempo. Peregrino é robusto, tem reservas para muitos anos. E com o toque da Prio reduzindo custos, a vida útil econômica do campo se estende ainda mais. Muito mais. Eles vão conseguir tirar petróleo de forma lucrativa por um período que talvez a operadora anterior já não considerasse viável. Peregrino não é uma mudança de estratégia, é a consolidação da estratégia em uma escala que a empresa nunca teve. Chegando ao fim da nossa análise, então, a mensagem central é que o investidor precisa olhar o filme, não a foto de um trimestre isolado. Exatamente. A foto do 3T25 mostrava uma empresa com problemas. O filme do último semestre de 2025 mostra uma história de superação e transformação. Resumindo os pontos-chave, então. Tivemos um terceiro trimestre fraco, mas que serviu como um teste de estresse. Isso. E na sequência, a empresa usou a transparência dos dados mensais para mostrar uma recuperação clara, consistente. E virou o jogo. E o mais importante, ela entra em 2026 numa posição completamente diferente. Uma base produtiva maior, com controle do ativo que vai definir seu futuro e mantendo foco em eficiência. Sem dúvida. A fotografia do final do ano é infinitamente melhor que a do meio do ano. A Prio encerrou 2025 num ponto muito mais forte. Então, o que o investidor precisa acompanhar de perto? Onde a empresa precisa entregar resultado agora? A tese agora se resume a 3 palavras: produção, eficiência e execução. Vamos detalhar. Primeiro, a produção. É preciso confirmar que esse novo patamar, acima de 100 mil barris por dia, é sustentável. Manter o ritmo. Segundo, a eficiência. Os investidores vão querer ver nos próximos balanços aquela redução do lifting cost em Peregrino se materializando. O custo por barril precisa cair. A promessa tem que virar número no balanço. E terceiro, a execução. A Prio tem um plano de investimentos para perfurar novos poços, otimizar os ativos. A capacidade de executar esse plano no prazo e no orçamento vai ser fundamental. É nesses 3 pontos que a tese será validada ou questionada ao longo de 2026. Exatamente. É uma agenda bem clara. A promessa foi feita, a escala foi entregue, agora é hora de mostrar excelência operacional nesse novo patamar. Fica a questão, né? Com essa escala e geração de caixa muito maiores, o que vem depois? A busca agora será por um novo Peregrino para manter o ritmo. É um novo e bom desafio para a gestão, algo para a gente acompanhar no futuro. É isso, uma análise completa do momento da Prio. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio.